Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu, programa. Toda semana a gente traz um convidado para falar sobre a história de Votuporanga, né? Para preservar a nossa memória. E hoje nós convidamos o Luciano Viana, que tem muita história para contar, inclusive o pai dele, o famoso Vianinha, né? O grande Vianinha. Luciano, muito obrigado por ter vindo, eu agradeço muito a sua presença. Ô Luciano, vamos começar pelo teu pai. O Deocleciano Viana, filho ou não? Não. Era só Deocleciano Viana? É Deocleciano de Souza Viana Filho. Do Deocleciano de Souza Viana Filho. Ele morava em Rio Preto, né, quando ele veio para Votuporanga. Como é que ele veio para Votuporanga? Ele veio para Votuporanga, ele trabalhava no jornal A Notícia de São José do Rio Preto. Ele tinha, então, 19 anos. E o Haddad veio inaugurar a telefônica aqui em Votuporanga. E ele veio junto. O Haddad era amigo da família lá. E o próprio jornal encarregou ele de vir fazer a reportagem. Ele conheceu o meu avô, que era o prefeito. E ele se apaixonou pelo meu avô, por Votuporanga. Nessa mesma oportunidade, ele conheceu minha mãe. O que ele fez? Ele voltou para São José do Rio Preto, arrumou as coisas dele, para desespero do meu avô e da minha avó. Ele disse: estou mudando para Votuporanga. E aqui ele veio. Ele conheceu o Marcelino Brandão e os dois resolveram fazer uma sociedade. Compraram o maquinário de um jornal que estava encerrando a atividade e fundaram o Oeste Paulista em 1º de janeiro de 1948. É assim que começa a história do meu pai em Votuporanga. Então o teu pai, desde muito jovem, ele estava ligado ao jornalismo? Ao jornalismo, sim. Com 17 anos ele já estava ele já era repórter do jornal. Que era um grande jornal de Rio Preto. Rio era. Preto naquela época tinha jornais, tinha o Jornal do Comércio, tinha o Diário da Região já, né? Mas rádio ele não fazia, só jornal? Não, só jornal. Só jornal. Só jornal. Aí eles montaram o Jornal Oeste Paulista e depois virou uma gráfica também, né? O semanário, e aí eles fizeram, 2 anos depois, eles fizeram a Gráfica Brasil. Viana e Brandão era o nome empresarial. Era o Marcelino Brandão e ele, eram os dois. Isso, correto. E era facinho fazer jornal, era tranquilo, né? Eram caixas e mais caixas de tipos. Você tinha que pegar cada letrinha e ir formatando, e juntando e construindo a notícia. Por isso que era semanário também, né? Semanário. Demorava, a edição demorava praticamente a semana inteira para ser feita. Inclusive, ao jargão no meio jornalístico, quando você vai falar de letra maiúscula, você fala caixa alta. E letra minúscula, caixa baixa. Por causa disso, porque embaixo ficava a caixa dos tipos minúsculos e em cima, na caixa alta, ficavam os maiúsculos. Correto. Então era caixa, não é? Era caixa mesmo. Baixa, caixa alta, tal. Nossa, mas era uma infinidade. Eu nem sei quantas caixas daquela tinham. Inclusive tem um fato histórico. Em 1957 empastelaram. Por razões políticas, empastelaram a gráfica. Imagina. Porque tinha disso, né? Você ia lá, empastelar era misturar tudo, né? Tudo, misturaram tudo, jogaram no chão e aquilo depois teve que catar tipim por tipim e separar tudo. Isso por brigas políticas, questões políticas. Questões políticas. O prefeito era meu avô, meu pai era vereador. Teu pai foi vereador várias... Meu pai foi vereador ele foi eleito a primeira vez numa eleição suplementar. Todos os suplentes renunciaram e aí precisava preencher vaga, não tinha com quem, foi feita uma eleição. E isso por causa de uma questão política também, briga política. É que naquele tempo o pessoal não tinha, o Votuporanga estava começando, e eu estou falando em 1949, né? Sim. Então, em 50 teve essa eleição e ele foi eleito pela primeira vez. E saiu em 1973. E da onde vem ele tocar violino? Ele gostava de tocar violino. Ele tinha um grupo, inclusive, de... É que ele vem de uma família de músicos, né? O meu avô paterno era maestro,
foi regente da Filarmônica de Serrinha. É interessante que em 2023 é uma figura histórica e conhecida, tá? Lá em Serrinha. E a minha avó, ele está ouvindo, mãe, musicista, uma pianista de primeira qualidade. As irmãs dele, todas pianistas. Para você ter uma ideia, a minha tia Zilda, ela era a primeira pianista da Madalena Tagliaferro, quando a Madalena não podia comparecer por razões muito... Quem ia tocar no lugar dele era a minha tia. Então, estava na veia, né? A música estava na veia. Ele tocava violino, tocava violão. Porque eu vejo fotos, né, o teu pai, a Milar Riva, o Zé Buque, esse pessoal, eles faziam... Inclusive o Paulo Rapace disse aqui que eles iam na loja do pai dele, e eles faziam umas serestas lá, né? Ficavam tocando. Isso era muito comum, né? Em Votuporanga naquela época, né? O meu pai adorava fazer serenata, tá? Ele só deixou de fazer serenata praticamente quando o seu José Delgado, nas atividades comerciais e tal, já não permitia. Já não permitia, assim, já não tinha disposição para... Mas por que o Zé Delgado? Porque ele adorava fazer serenata pro seu Zé Delgado, sabe? Era uma alegria, o seu José, a dona Isaura, e aí a serenata durava a madrugada toda. Era muito bom. Luciano, você falou do meu avô era o João Gonçalves Leite, né? Que era aqui em Votuporanga. Dizem que ele era um político bastante perspicaz, né? Ele sabia negociar, né? Ele disse que ele era um grande negociador político, né, Luciano? Ele era da escola do Juscelino Kubitschek de Oliveira, não precisa falar mais nada, certo? Juscelino foi amigo do meu avô, mas quando eu digo amigo, é amigo mesmo, certo? Inclusive, quando o Juscelino foi cassado, eu cheguei com meu pai em Rio Preto, meu avô já morava em Rio Preto, e meu avô limpando uma carabina que ele tinha e uma garrucha, e meu pai, mas seu João, o que o senhor vai fazer com isso? Não, eu já mandei avisar o Juscelino, ele está na fazenda, mas eu já liguei lá, a cidade mais próxima lá, e já mandei ir até a sede para dizer que eu estou a caminho. Defendê-lo-ei com a minha vida, se for preciso. Então, eles eram realmente amigos de toda uma vida, tá? Diz que quando o Juscelino se elegeu, ele chamou o João Gonçalves Leite para ir até a posse no Rio de Janeiro. Hoje eu não tenho mais nada. Eu doei para Votuporanga os documentos e as fotos que eu tinha, mas o que tem de foto do meu avô com o Juscelino nas mais diversas situações, inclusive tem um fato histórico, o Juscelino na campanha presidencial, ele vem descendo pelo Mato Grosso, e aí ele mudou o roteiro para passar por Votuporanga. Na campanha presidencial? Na campanha presidencial. Ele passou por Votuporanga porque aqui estava João Gonçalves Leite. E discursou no Bar Paramount. Que era o grande ponte. Né? Para uma pequena multidão. Luciano, o teu pai, ele tinha uma veia mais para a esquerda, né? Ou não? Ou ele era mais de centro? Olha, os irmãos dele, o tio Tong, que era militar do Exército Brasileiro, conspirador de 64, certo? Foi meu tio que comandou o atentado, o famoso atentado no Quitandinha, quando a UNE estava fazendo um congresso nacional. Ele mais 3 companheiros metralharam o Quitandinha, acabaram com o Quitandinha, até hoje é todo envidraçado, eles acabaram com as vidraças do Quitandinha, certo? O meu tio Valdo era outro cara também, eles eram de direita, viu? Eles pertenciam a um movimento, como que é? Nossa, eu não me lembro, Juventude...
Era um movimento anticomunista, então... Eles não eram do CCC, como não, eles não eram. Eles não eram porque eu acho que naquele tempo não tinha isso, porque se tivesse era capaz que eles fossem. Era uma família de direita. Até que eu consegui ficar na centro-direita e tive N atritos, né? No bom sentido, principalmente com o meu tio Tong, né? Que eu falava algumas coisas do Exército na Revolução de 64, quando começaram os exageros, porque eu confesso, eu fui entusiasta da Revolução de 64. Sim. Eu tinha 10 anos de idade, mas eu estava na Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, então não precisa nada mais emblemático, sim, né? Mas doei ouro para o bem do Brasil, naquela garrafona lá, puseram um garrafão enorme, gigantesco, onde hoje é a concha acústica. E eu doei. Vamos explicar um pouquinho isso, porque muita gente esquece. Como é que chamava a campanha? Doe ouro para o bem do Brasil, doe ouro para o bem do Brasil. Isso doei. Foi que ano, Luciano? Isso foi em 1965. 65. Peguei uma correntinha de ouro que eu tinha ganho de presente da minha avó e doei para o bem do Brasil. Eu até hoje não sei o que fizeram com aquilo. Tá? Porque a ideia era reunir joia, semi-joia tal, e vender isso e fazer, arrecadar dinheiro para o país, né? Para desenvolvimento do país. Sei lá, olha, nunca prestaram conta e eu tive a oportunidade de pesquisar isso e ninguém sabe o que foi feito com a arrecadação, tá? E ficava em Votuporanga, as pessoas iam lá e colocavam, né? Eu fui lá, subi a escadinha, depositei minha correntinha. Que loucura, né? Era uma coisa... E põe loucura nisso. Poxa vida. Bom, então teu pai também era mais de direita? Era mais de direita. Teu pai era uma pessoa de direita. Nós éramos da Arena, Aliança Renovadora Nacional. Teu pai era da Arena. E, Luciano, e havia uma certa rivalidade entre a Vanguarda e o Oeste Paulista, não havia assim uma rivalidade de editorial? Com certeza, com certeza. O Diário sempre numa linha governista a nível municipal. E o Oeste Paulista era o jornal de defesa do cidadão. Ali você encontrava voz, doesse a quem doesse. O meu pai não se importava com isso. O prefeito é meu amigo, mas o cidadão tem o direito de falar, e falava. Mas quando o João Gonçalves Leite era prefeito, existia o Oeste Paulista? Existia o Oeste Paulista. E o teu pai defendia Defendia. O João Gonçalves Leite. Foi uma briga, né? Em 1958 a coisa ficou feia aqui. Então... E você sabe uma coisa que eu gostava da Oeste Paulista? Luz e Sombra. Do Dr. Martiniano, Salgado. Ele fazia uns sonetos e ele assinava como Lanterna. Ô, Luciano, eu defendo isso. Aqueles sonetos deveriam ser juntados aquilo e feito um livro, porque o doutor Salgado, ele contou a história de Votuporanga através de sonetos. Exatamente. Não é verdade? Foi isso mesmo. E assim, as brigas políticas, às vezes, e até os bares que surgiam. Eu lembro que uma vez tive um bar em Votuporanga que chamava Bambu, e ele escreveu um soneto do Bambu. Ele fazia críticas ao atendimento da prefeitura, né? O Oeste Paulista tinha isso. E talvez o maior erro que se tenha cometido foi acreditar que doando a coleção do Oeste Paulista naquela época para o município estaria assegurada a preservação. Quando infelizmente, sabe, sumiu, né? Existe ainda. Hoje o que tem está muito bem preservado, sabe? Eles são extremamente cuidadosos. Até fungicida é passado para... Porque, Luciano, quando em 2001 eu escrevi um livro de verbetes de Votuporanga, eu levava um laptop e ficava o dia inteiro na biblioteca. E eu me lembro que grande parte disso eram os jornais, a Vanguarda e o Oeste Paulista, que a gente, eu pesquisava os verbetes, então tinha, pelo menos naquela época a biblioteca
a hemeroteca era bem... Tinha bastante livros, jornais para a gente pesquisar, né? Hoje eu não sei como é que está. E Luciano, e falando de pesquisa, o teu pai, a gráfica, né? O jornal, eles criaram uma escola para gráfico, né? Escola Casa de Imprensa, deputado Anísio Moreira. Anísio Moreira era o maior acionista do Banco Comércio e Indústria e morava em Mirassol. Né? E foi deputado até ser assassinado a mando da esposa. Olha, o deputado Anísio Moreira era tão amigo do meu pai e do meu avô e gostava tanto de Votuporanga que nesse prédio, esse prédio aqui, o antigo, onde está instalada a Unifev, tinha um colégio em construção, que foi o primeiro prédio, né, escolar de Votuporanga. E o prédio estava semi-acabado. Faltava uma quantia enorme de dinheiro para acabar. Ele veio e ele foi em casa... E era estadual. Era uma mistura, né? Sim. E ele está lá na conversa e meu pai disse para ele: deputado, precisava arrumar recursos para terminar o prédio. E ele tirou o talão de cheque do banco que ele era o dono e disse: quanto falta? E deram a quantia para ele, ele preencheu o cheque e entregou. Falou: prefeito, o prédio está terminado. Não vamos aguardar verba pública, não vamos aguardar nada. E o prefeito era o João Gonçalves Leite. João Gonçalves Leite. Esse prédio só terminou por causa do deputado Anísio Moreira. Ele, naquela época, ele foi fundamental. Sim. Ele não olhou para o bolso e disse: que pena. Não. Ele disse: eu tenho. Toma para vocês. E havia muito essa relação com deputados, né? Era uma coisa, parece que era mais... Tinha amizade, sabe? A lealdade não era derivada de interesses meramente políticos, tinha amizade de família. Você pega a família Mastrocola, os deputados, eles eram amigos nossos. O Virgílio, que foi inclusive vereador aqui em Votuporanga, antes de mudar para Catanduva. O Bacurau? Ele era padrinho de batismo da minha irmã. Quer dizer, as relações eram mesmo de amizade, de família. Eram muito mais sólidas do que hoje. Tá? O Bacurau foi vereador em Votuporanga? O Virgílio foi vereador em Votuporanga. Da primeira, se você pegar a ata de instalação da primeira Câmara, foi ele que lavrou a ata. Tem a assinatura dele. Virgílio Mastrocola. Ele era aí depois que ele foi para Catanduva. Depois ele foi para Catanduva. O Luciano, e Votuporanga, o teu avô, o João Gonçalves Leite, ele foi nomeado primeiro, né? Ele era prefeito nomeado de Cedral. Mas ele era muito amigo do interventor. E o interventor, o Francisco de Vila Horta, comunicou ao interventor que ele queria ir para Américo de Campos, ele não queria mais ficar como prefeito de Votuporanga. O primeiro prefeito. E aí o interventor ligou para o meu avô e disse: João, preciso de você como prefeito de Votuporanga. E ele morava? Ele era prefeito de Cedral. Então ele morava em Cedral? Morava em Cedral, ele era prefeito de Cedral. E ele não tinha nenhuma ligação com Votuporanga? Aí ele renunciou Cedral e veio ser prefeito de Votuporanga. Então, mas ele, naquela época ele não tinha. Ele tinha uma linha, naquele tempo era jardineira, né? Mas não passava por Votuporanga. Ela ia a Vila Monteiro e aí ela subia até na Barranca do Rio, tanto que ele acabou fundando Pedranópolis, né? Ele é o fundador de Pedranópolis. Vila Monteiro era aos Florenses. Ele é o fundador de Pedranópolis. Então o João Gonçalves Leite tinha uma linha de ônibus, de jardineira. Ônibus que passava por Tanabi, vinha nas estradas, das fazendas,
Vinha lá de Cedral, começava em Cedral e vinha Cedral. Subindo, vinha São José do Rio Preto, Mirassol, Tanabi, por dentro das fazendas, não tinha estrada. Tudo só de terra. E até na barranca do rio. Aí ele veio para cá e resolveu Foi ser ficar. prefeito. Bom, Resolveu ficar e se candidatar, inclusive, na primeira eleição. então, aí ele foi prefeito nomeado. Aí ele se candidatou? Aí ele renuncia à prefeitura para poder ser candidato, né? Desincompatibilizou. Foi candidato E quem era o vice venceu. dele? Você lembra? Não lembra, né? Não lembro. Eu tenho em casa. Aí ele ganhou Tenho. a eleição. O município era imenso. Cardoso pertencia a Votuporanga. Sei. Os eleitores, tinha lá o núcleo eleitoral em Cardoso que votava para eleger o prefeito de Votuporanga. E aí ele teve aquele problema que teve que sair, aí depois ele voltou. Como é que foi aquilo? Não, ele voltou. A justiça afastou ele. Nós não temos vergonha nenhuma disso. Ele foi preso, ficou preso em Tanabi, até que o tribunal concedeu habeas corpus, trancou o processo, o crime, acabou. O que foi? Foi uma espécie de impeachment? Ele reassumiu a prefeitura. Não, o juiz decretou a prisão. Ah, foi o juiz? Foi o juiz. Foi o juiz que decretou a prisão. Erroneamente imputaram ele que ele foi cassado. Nada, não teve a atuação da Câmara Municipal. Né? Foi uma coisa judicial. Certo? E o vice dele era o Dr. Otávio Viscardi. E nas ironias do destino acabou se transformando num grande amigo do meu pai, foi candidato a deputado estadual, o Dr. Viscardi, pelo MDB. A estrutura de campanha era o meu pai, o candidato, uma perua Kombi, uma das filhas do Viscardi e eu. Nós cantávamos na abertura dos comícios, por toda a região. Nós cantávamos, depois eu falava como primeiro orador. Aí meu pai falava e aí o Dr. Viscardi falava. E assim nós fizemos campanha por toda essa região, o tempo todo. Você sabe que eu fiquei sabendo isso, e o doutor Otávio, apesar de uma vez ele ser candidato a prefeito, mas ele dizia que ele não gostava de ser administrador, ele gostava de ser legislador, né? Ele queria ser deputado, ser vereador, ele não queria ser prefeito, né? Ele foi um grande criminalista, isso eu tenho certeza, tá? Marcou uma época. E morreu infelizmente, na mais absoluta miséria. Eu me lembro disso com perfeição. Meu pai era presidente da Câmara e aí o filho dele, o Tavinho, chegou na Câmara e falou: doutor, meu pai morreu, nós não temos como enterrar, fazer um enterro. Ele falou: deixe comigo, vamos resolver esse problema. Esse homem prestou uma imensidão de serviços a Votuporanga e fizemos um senhor no enterro. Foi um dos poucos a serem velados na Câmara Municipal. A Câmara era ali onde onde é a Prefeitura. Onde é a Prefeitura. Já era lá. E o doutor Otávio Viscardi, ele era uma pessoa que ele defendia todo mundo, né? Ele não pensava em dinheiro, né? Não, por isso mesmo que ele morreu na mais absoluta miséria, apesar de ser reconhecidamente um dos melhores criminalistas que esse estado já viu. Votuporanga, com certeza. Nossa, que é isso. Ele fazia... E gozado, né? O Luciano, havia uma certa lealdade entre as coisas, que nem, por exemplo, tinha época que tinha as pessoas aqui eram ou ademarista ou janista, né? E as pessoas iam até o fim da vida sendo ademarista ou janista, né? Tinha essa coisa, né? Seu pai era o quê? Ademarista ou janista? É o que eu falo, os laços não eram laços, sabe? Não eram laços só de interesse momentâneo político, não. Aquilo era uma coisa que passava para a família e tudo mais. Não, com sinceridade, porque meu pai era da UDN. Isso eu me lembro bem. Tá. Meu pai era da UDN. Então eu não sei se era janista ou ademarista.
Porque tinha isso, né? As pessoas confundem. Você quer ver coisa interessante? Porque são coisas que poucas pessoas sabem. Todo mundo acha que o meu avô e o seu Nabuco, eles eram inimigos. Não, eles eram adversários políticos. Mas eles eram também dois grandes vendedores de terra. O estado de Goiás estava sendo aberto. E os dois tinham uma parceria e eles se encontravam e vendiam terra em Goiás. Eles eram meio que sócios. Olha, quantas vezes eu acompanhei meu avô com o seu Nabuco na casa do Ângelo Comer. Depois meu avô até acabou comprando um pedaço de terra lá em Goiás. Quer dizer, o Nabuco já era prefeito de Votuporanga, então não é fantasia, sabe? Essa inimizade nunca existiu. Mas isso também não era meio cultuado por eles, porque isso dava uma certa... Não, o meu avô tinha ido embora de Votuporanga. Meu avô morava já tinha mudado para Rio Preto. Tá? Porque o meu avô, quando ele deixou o cargo de prefeito, naquela época, para ser candidato a vereador, não precisava deixar de ser prefeito. Ele foi candidato e se elegeu. Mas ele nem chegou a tomar posse. Ele preferiu mudar de Votuporanga e foi para São José do Rio Preto. Isso... 1960. Isso teve alguma coisa a ver com essa prisão dele ou não? Não. Ele levou isso numa boa. Porque senão, depois ele voltou a ser prefeito. Ele nem teria sido candidato. Não, porque foi no segundo mandato dele. Ah, tá. Então foi o final da vida política dele. Aí ele foi cuidar só do Juscelino. E aí ele mudou para Rio Preto. Mudou para Rio Preto. Tá. E o teu pai ficou aqui... E aí eu me lembrei de um fato, você disse assim, ele era tido como muito, muito hábil. O juiz diretor do Fórum de São José do Rio Preto, o doutor Joaquim, que todo mundo respeitava. Nossa, tinha sim até um certo temor. O doutor Joaquim chegava na casa do meu avô, ele ia todos os dias na casa do meu avô. E ele chegava, normalmente, quando ele encerrava no fórum, ele ia lá para a casa do meu avô, aí ele chegava, o meu avô falava assim, ei, doutor, o senhor chegou na hora certa para fazer um cafezinho. E ele ia, meu avô já era viúvo, né? Ele ia para a cozinha e fazia o cafezinho e servia para o meu avô, sem nenhum constrangimento, era uma coisa de amizade mesmo. Né? Ele pegava o velhinho ali e falava, toma aqui, e ele gostava. E ele ficava horas conversando com o meu avô, isso é que é interessante. Tem uma história do teu avô, claro, que é uma lenda, para mostrar a habilidade do seu avô, você deve conhecer essa história. Quando ele era prefeito, estava ele e a esposa sentados ali, chegou um fazendeiro, falou, seu João, o senhor está querendo passar a estrada aqui, ó, que vai passar na minha fazenda, mas não é bom. O senhor podia passar mais para baixo, que é na fazenda do outro. Disse que o seu João Gonçalves falou, o senhor sabe que o senhor tem razão? Aí veio outro fazendeiro. Ô, seu João, me disseram que o senhor está querendo fazer ali na minha fazenda, o senhor podia fazer na da outra, que era o primeiro, que não era na fazenda do primeiro, porque lá é melhor. Aí ele falou assim, você sabe que você tem razão? Aí ele foi embora. Aí a mulher falou assim, João, eu acho que você está enrolando esses dois. Você sabe que você tem razão? É verdade. Diz que ele tinha essa habilidade. Essa história é verdadeira. É verdadeira? A Vocotinha. Essa história é verdadeira. Ele não falava não. Essa história é verdadeira. Ele disse para os dois que ia fazer e depois ele fazia a estrada onde ele queria. A verdade é essa. Luciano, o teu pai, ele foi vereador numa época. Primeiro, no começo, o vereador não ganhava nada. Era uma coisa... As pessoas eram vereadores sem... Por idealismo. Por idealismo. Aí depois, mesmo tendo o salário, era uma Câmara que havia grandes embates, né? Políticos, discussões, eram grandes oradores, né? O teu pai era um grande orador, não era? Meu pai era. Eu herdei um pedacinho da habilidade. No último ano, a remuneração, na verdade, foi uma invenção da ditadura, porque estava perdendo
perdendo poder político, né? Então, vamos botar remuneração que nós vamos aglutinar o pessoal de novo. O meu pai disse para mim, ele era o presidente da Câmara, o último ano de mandato dele, disse para mim, filho, essa remuneração, sabe o que ela vai fazer? Vão-se embora os idealistas e chegam os oportunistas. Isso eu fiz em questão de imortalizar, inclusive no livro que eu fiz, dirigido a vereadores, e está lá essa frase dele. Meu pai só recebeu remuneração no último ano de mandato, tá? E ele era radicalmente contra isso. Porque, de uma certa forma, depois começou meio que virar profissão, né? Sim, aí quando você pensa que a Câmara teve um professor Valdir Gonçalves de Lima, você está entendendo? Um Luiz Garcia de Haro, um Cristóvão de Haro, você está entendendo? Não dá. Então, eu peguei um pouco disso, Luciano, quando eu trabalhava na Vanguarda. Já não tinha tantos, né? Dr. Otávio Scardi, né? Mas ainda tinha alguns bons oradores. Eu peguei o teu pai e havia alguns embates, assim. E você lembra de algum fato que aconteceu na época do teu pai que te chamou a atenção, que foi um grande... foi discutido na cidade, alguma lei, que você lembra de alguma coisa assim que você pode... Não. De momento... Porque tinha grandes... Eu lembro do Projeto Cura, que foi... Sim, mas já não era mais. Não, o Projeto Cura já era o seu Mário Pozobon. O seu Mário Pozobon. Mas foi um embate... Foi o maior erro que já cometeram em Votuporanga. Porque apesar do trio, né, formado pela Luzia, pelo Osório e pelo professor... Walter, de se vangloriarem que nós impedimos Votuporanga. O Projeto Cura, 1 ano e meio depois que ele foi implantado, o governo federal decidiu que o empréstimo do Projeto Cura era a fundo perdido. Mas aí já tinha passado, né, Luciano? O medo era o endividamento do município. Então quem fez... ganhou. Vários municípios fizeram, né? Quem fez, os grandes municípios, todos eles fizeram. Mas, Mas foi talvez a maior... Não, e teve a municipalização do município também, os professores iam lá, né? Havia uma manifestação muito grande. A municipalização do ensino? Na época do Atílio. Mário Pozobon. Quem começou a municipalização do ensino foi a professora Vilma Donadil Regiane. Até hoje está faltando uma homenagem a essa mestre que, com enorme competência, comandou os primeiros passos para que isso que nós vemos hoje pudesse ter acontecido. E como é que foi isso? Foi uma luta de cada município? Foi um negócio meio do Estado? Foi uma coisa imposta de cima para baixo? Não foi imposta e o Estado teve uma enorme dificuldade para começar a implantar. O Quércia era o governador e, você sabe, Mário Pozobon era quercista de primeira hora, você está entendendo? Aí o governador pediu, Mário, me apoia aí, vamos fazer, se Votuporanga fizer, a região vai acompanhar. E foi o que aconteceu. Nós fizemos, mas foi uma luta, não queriam. Por quê? Porque você estava mexendo, né? Numa situação onde o Estado era onipresente, tudo era estadual. Não. Vamos trazer a educação infantil para o município. Ô Luciano, havia o temor de o fato de você passar para o município ter mais corrupção, ou não era esse o foco? Não, o foco não era esse mesmo. Na verdade, o medo era que o município não tivesse competência para gerenciar isso, implantar realmente com aquela eficiência que era esperada, né? E a realidade está aí, mostra que esse município, assim como na saúde, né? Sim. Porque o Santa Fé esteve aqui e ele diz que quando teve isso, a filha dele, que é professora, e a mulher dele falaram assim, Santa Fé, você vai votar a favor? Ele falou, vou. Mas você está acabando. Ele falou assim, mas vocês vão ver no futuro. Diz que foi muito difícil, né?
E quando veio a municipalização da saúde, que isso foi também no governo Mário Pozzebon, o município fazia parte das ações integradas de saúde. E o município não perdeu os recursos graças ao então chefe do INSS, o doutor Zeituni, daqui de Votuporanga? doutor Miguel Gerosa. Miguel Gerosa. Doutor Miguel Gerosa. O doutor Miguel segurou esses recursos até no último momento. Por uma feliz coincidência, foi quando eu entrei na prefeitura de Votuporanga em 1986, agosto de 86, e aí o Diorante Figueiredo da Costa disse para o prefeito: olha, prefeito, se alguém tem a solução para Votuporanga ficar com esses recursos, é o Luciano Viana. Eu tinha 25 anos de idade, eu era um moleque, certo? Sim. E eu agarrei aquilo e nós conseguimos. Mas o doutor Miguel Gerosa segurou porque ele era contra a municipalização? Ele queria ficar... Não, ele queria que aqueles recursos ficassem em Votuporanga. Eu vou te dar a dimensão. Com aqueles recursos, quando nós assinamos o convênio do SUDES, esse recurso estava depositado numa conta do Banco do Brasil, já em nome do município. Nós construímos o PAS 3, Jonas Pires Correia, no Pozzebon. Nós ampliamos o Propovo, que era pequenininho, minúsculo. Nós ampliamos o Cosme Damião. Nós compramos todo o equipamento para essas 3 unidades de saúde. Que era com esse dinheiro que estava parado. Parado, que nós íamos perder. Deixa eu só entender. Por quê? Porque era preciso votar na Câmara? Não, porque era preciso prestar conta para o Estado que o município tinha gasto aquele dinheiro ao longo do tempo. Você sabe como que eu fiz? Eu agradeço muito meu primo Maurício Pozzebon. O Maurício, cirurgião dentista, falou para mim, pode procedimentos odontológicos? Eu falei, pode. Mas eu não entendia nada, eu achei que procedimento odontológico era assim, uma cárie, sim, um procedimento. E aí ele me explicou, não. Um único dente tratado pode ter 5, 6 procedimentos. E aí, foi graças a isso que o Votuporanga ficou com... Eu peguei os alunos da rede pública, que era basicamente estadual, né, nessa época. Era todo estadual, e consegui provar. Eu vou te contar mais uma coisa. Sabe essa adutora que a atual administração está reformulando? Porque, é lógico, ela foi feita em 1988, 89, né? E para o bairro Pozzebon. Os recursos, uma imensidão de recursos, vieram do governo federal. Mas acontece que esse recurso só podia vir para municípios que tivessem mais de 100 mil habitantes. Era recurso federal. E o outro plano tinha 40 mil, 50? Tinha 60, parece que 62 mil. 62 mil. Estava longe dos 100 mil. É. Aí eu lembrei que eu tinha um primo, filho do meu tio militar lá em... Eu falei, Juvanildo é estatístico da FUNAI. Quem sabe ele consegue fazer um modelo matemático estatístico. Isso em que ano? 1987. Que prova que Votuporanga tem 100 mil habitantes. E ele fez. E ele me mandou e eu coloquei no relatório do prefeito para o Ministério e foi aprovado. Votuporanga foi considerado tendo preenchido todos os requisitos, inclusive os 100 mil habitantes. E graças a isso, a adutora foi feita. Agora, Luciano, são coisas que a gente faz, são mentiras do bem. O Ariano Suassuna falava isso. Eu adoro mentira, só que mentira que não prejudique ninguém, né? Quando você vai, o seu Manuel Mata também, Manuel Mata grande também. Figura. Grande figura. E ele tinha fama de ser mentiroso, né? Mas ele falava que ele inventava coisa que fazia as pessoas rirem, só isso. Quer dizer, não faz mal para ninguém, né? Então, Luciano, mas eu ainda não entendi direito. Esse dinheiro estava aqui, o doutor Gerosa segurava esse dinheiro, estava com esse dinheiro? O INSS colocou esse dinheiro
à disposição do município, depositado numa conta da você União. Tinha que gastar esse dinheiro. Da União, exatamente. Senão tinha que devolver. Com certeza. E faltava, quando eu entrei na prefeitura, faltavam 3 meses, faltavam 90 dias para, obrigatoriamente, ele ter que devolver esse dinheiro. E aí não era fazer projetos para você gastar. Não, tinha que fazer a prestação de contas. Tinha que gastar primeiro para depois... Então você gastou esse dinheiro em 3 meses? Receber Eu montei essas planilhas com os atendimentos odontológicos, os procedimentos. E ele, como gestor, assinou, aceitou e liberou o recurso. Foi depositado na conta da prefeitura. E aí vocês foram fazendo? Aí o município, aí esse dinheiro era do município. Sim. Só podia ser gasto em saúde, mas era do município. Ele podia gastar o que ele quisesse. Mas aí nós já tínhamos feito o plano de municipalização da saúde. Tá? E foi uma grande coisa a municipalização da saúde. Foi. Votuporanga é considerado até hoje modelo na implantação da municipalização da saúde. Tá? Luciano, como é que funciona? Por exemplo, nós temos o AME. O AME é municipal? O AME é estadual, hoje gerenciado pela Santa Casa. Uma parceria do Estado com a Santa Casa, é gerenciado pela Santa Casa. Isso faz parte da municipalização ou não? Faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde. Porque começou como AIS, Ações Integradas de Saúde, depois foi SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que foi quando a gente assinou o convênio da municipalização, e finalmente o SUS, Sistema Único de Saúde. Hoje ele é único. Essa municipalização era o seu Mário, que era o prefeito? O seu Mário era o prefeito. Nós tivemos a mais virulenta, como fala, não adversários e críticos e trabalhando para que ela não acontecesse. É uma história que ainda não é o tempo de contar, certo? Mas ela quase não aconteceu. Ela aconteceu porque eu peguei minha equipe e falei, nós vamos montar o plano, nós vamos até o fim. Se vai municipalizar ou não é outra conversa. Que cargo era o seu, Luciano? Eu era assessor especial do prefeito. Tá. E trabalhava na secretaria da prefeitura. E aí o seu Mário um dia me chamou e falou assim, você pode vir aqui no sábado? Eu falei, posso. Ele falou, então vem. Quando eu cheguei, estava ele e o Ramo Escuro. Que era o vice dele. O vice dele. E aí ele falou, eu vim, apresenta o plano de saúde. E eu aí apresentei. E eu me lembro disso com perfeição. Quando eu terminei, os dois bateram palma. O plano já estava pronto? Pronto. A oposição falava e eu continuava. A oposição dentro da prefeitura. E eu continuava como se não tivesse acontecendo nada. Agora, esse plano teve que ser aprovado por Câmara, essas coisas? Aí ele falou, pode fazer o projeto de lei pedindo autorização para assinar a municipalização da saúde. E vou lhe dizer mais uma coisa. A partir de hoje, enquanto eu for prefeito, ninguém nesse município fala em saúde a não ser você. Tanto que fui eu que assinei o convênio em São Paulo. Eu fui a São Paulo e apresentei. Sabe o que aconteceu? O nosso plano foi tão bem elaborado que a Maria Cláudia, que era a chefe do gabinete do secretário da Saúde, do Aristodemo Pinotti, depois que eu terminei de apresentar o plano, ela falou assim, é o primeiro município que trouxe um plano de verdade. Eu levei mapa da cidade mostrando como ia ser a divisão. Agora, essa equipe, quem que era? Era médico? Aí, não, era o pessoal da regional de saúde, certo? Farmacêuticos, pessoal acostumado a mexer com finanças. Eu não me recordo o nome deles. Sim, quando eu fui homenageado pela Câmara, eu fiz questão de nominá-los um por um, certo? Mas era uma equipe multidisciplinar. Era uma equipe multidisciplinar e da maior competência, da maior dedicação, da maior seriedade. Todos de Votuporanga, não? Eles trabalhavam todos no ERI, né? ERI, Escritório Regional de Saúde. Mas você ia contar, eu te cortei. Então, aí, ela falou, um momento. Aí quem me aparece? O secretário da Saúde. E fala, olha,
Que era o Pinote. Em homenagem à seriedade do trabalho de vocês, eu não sei quanto de recursos vocês estão pedindo, mas eu estou autorizando o dobro do que vocês pediram. E foi assim. Então esse projeto tinha um dinheiro, já um orçamento. Tinha um orçamento para manutenção do sistema de saúde, para aquisição de medicamento, para distribuição gratuita para a população. Tinha um teto? Não tinha teto, não. Você dizia quanto você precisava e levava em São Paulo e convencia eles que eles deviam autorizar aquilo ou não. Deram o dobro para Votuporanga. E a Câmara Municipal... Não, aí já não dependíamos da Câmara, né? A Câmara a gente só dependeu da autorização para firmar o convênio. Mas não tinha que ter um projeto de lei levado para a Câmara? Não. Para assinatura do convênio. Bom, e aí todo vereador ia votar a favor. Lógico. Ninguém vai querer votar contra dinheiro, né? Para a prefeitura. E isso foi o início da modernização, porque eu fiquei impressionado. Luciano, eu nunca tinha usado o sistema de saúde. E recentemente eu precisei usar. Eu fiquei impressionado com a agilidade, com a competência, com o carinho que esses profissionais... Com respeito. Todo mundo rindo, né? As pessoas reclamam, porque eu tive que esperar. Eu falo, mas até em consulta particular você espera. Sim. Tem que só ter paciência. O dia que eu fui... Eu só uso o SUS, né? Não, eu não tenho nem dúvida. Quando eu fui fui para consulta, minha filha foi comigo. Ela estava muito preocupada. Ela tinha vindo de um atendimento médico, que ela foi no médico, do convênio dela. Ô Luciano, a médica que me atendeu, segundo a minha filha, foi 40 minutos. Ela falou, pai, no meu plano de saúde foi 5 minutos. Quer dizer, e uma preocupação enorme. Eu fiquei impressionado, Luciano. O respeito. Eu andei consultando um médico, ele me mandou o WhatsApp com vídeos do YouTube de outros profissionais falando da minha questão, para me deixar mais tranquilo. Quando eu podia imaginar que isso um médico do SUS fosse ter essa preocupação? E não teve pressa no meu atendimento, não. E para ele eu era um ilustre desconhecido, não, era um Luciano qualquer, certo? Sim. Agora, se nós voltarmos lá para trás, com os médicos, Dr. Jonas, Dr. Jamilo, Dr. Gerosa, eram médicos de família, né? Apesar da população era menor, porque não tinha nenhuma dessa estrutura, mas eles atendiam dessa forma, né, Luciano? Sim, era tudo muito precário, né? Nossa, pelo amor de Deus. E a municipalização, ela tem essa veia, essa ideologia do médico de família? Do médico de família, tanto que foi criado, dentro do SUS foi criado o programa de saúde da família. Você é cadastrado, eles visitam. Olha, eles passam, eu não sei de quanto tempo, mas eles passam na minha casa perguntando se está tudo bem, se está tudo. Esses dias, Luciano, tinha um papelzinho debaixo da porta, né? Fui ver, era a menina lá, a profissional, dizendo, olha, eu passei aqui dia tal, tal hora, qualquer coisa, meu telefone é esse. Quer dizer, porque não me encontrou, eu não estava em casa. Uma casa fechada. Né? E isso graças à municipalização? Graças à municipalização, com certeza. Tem toda uma estrutura voltada para esse atendimento primário. Só precisa da compreensão da população, mas a população tem essa compreensão. Viu? Às vezes você vê uma ou outra mais exacerbado, uma crítica mais contundente, mas depois que você vai apurar, você vê que a pessoa não tinha razão. É o desespero, né? É o desespero. Você lá com o seu filho doente... Um minuto parece uma hora. Uma hora. É o caso da UPA. Sim. Eu já cheguei a ficar 3h30 esperando para ser atendido na UPA. Lógico, tinha casos muito mais urgentes do que o meu. Tem que ter paciência. E eu sempre, né? Eu converso com as pessoas, eu falo, paciência, você vai ser atendido. Agora, Luciano, essa filosofia
de mini hospitais que nem tem lá do Pouso Bom, é a grande sacada para você descentralizar o atendimento? Eu acho, existe uma proposta, eu vi no jornal uma proposta, um vereador, inclusive, propondo um mini hospital, que eles chamam na Zona Sul. Talvez fosse a hora de se pensar nisso, porque desafoga a UPA e a própria Santa Casa. Porque a Santa Casa sempre teve problema, porque não atende só Votuporanga, né? Não, atende 60 municípios, 64, não sei. E eu me lembro... Tem gente até do Mato Grosso, sim, que faz parte do atendimento dela mesmo, ela é obrigada a atender. Eu lembro uma vez, se eu não me engano, a administração do Dr. João Lúcio, ele fez uma reunião lá no gabinete e uma das coisas que eles discutiam era o seguinte: os municípios que são atendidos pela Santa Casa de Votuporanga deveriam contribuir financeiramente, não sei se alguém não contribuía, mas com mais dinheiro, porque ele falou assim, não podemos só Votuporanga bancar tudo isso, né? Porque acho que não era obrigado os municípios. Não era, e tinha um problema de repasse de recurso, né? O Estado mandava você atender, a União mandava você atender, mas não mandava o recurso suficiente para isso. Eu acho que essa questão hoje está bem equacionada, tá? Porque a única coisa que os prefeitos compravam era ambulância para trazer gente. Para trazer gente aqui, né? Eu não me lembro, tinha até um nome, né? As ambulâncias chegando e saindo, tinha um nome. Mas eu não me lembro. Muito bom. E a saúde, nós tínhamos a Santa Casa. Porque antigamente, Luciano, nós tínhamos a Santa Casa, o Hospital São Paulo, o Hospital do Dr. Jamilo, Santa Catarina. Santa Catarina. Nossa, tinha uma rede hospitalar de primeiro mundo. Então, por que isso? O que aconteceu, será? Não sei. Né? Será que era custo? Porque hoje nós temos o quê? A Santa Casa, o mini hospital. Só. Não, tem o Hospital Unimed. Tem o Hospital Unimed. Mas só atende Unimed. Então, só atende Unimed, né? Se você chegar lá, ele não te atende. Não. A não ser que seja caso extremo, vai te atender e no primeiro momento que tiver vai te mandar para Santa Casa. Ô, Luciano, e em termos, você é uma pessoa que pesquisou muito, em termos de memória de Votuporanga, Votuporanga sempre pecou muito, acho, não estou afirmando, por não preservar também, né? A não ser alguns loucos, que nem o Paulo Rapace, né? Que tem ali um museu dele, em Rio Preto tem o Fernando Marques, mas é uma coisa individual, pessoal. Inclusive tem uma história que o seu Takeo Sato, ele queimou um monte de fotografia porque ele queria que o poder público assumisse, mas não podia e tal. Quer dizer, acho que falta um pouco de política. Sempre faltou, ou não, ou eu estou enganado? Totalmente. Eu doei 220 fotos, porque elas eram numeradas, do 01 ao 220. Elas desapareceram. Sumiram com as fotos. As fotos dos arquivos do meu pai, do meu avô, da minha família, não, deve ter algum lugar, relacionados a Votuporanga. Olha, segundo consta, foram jogados num terreno baldio, foram encontrados por um cidadão que mantém guardada na residência dele, eu não sei quem é, e disse, daqui só sai o dia que eu morrer. Aí já estão instruídos para entregar para o município de Votuporanga, que agora tem museu, tem não sei o quê, mas até... porque precisa ter essa estrutura, né? Até minha morte, então foi jogado fora, né? Na verdade, eu doei, já pegaram e já... Porque assim, esse programa que eu faço, a gente gosta de pôr muito imagens e tal. E é uma dificuldade de você localizar, Luciano, imagens para você ilustrar, né? Sabem que na esquina da Pará com a Bahia, hoje tem uma residência, né, na esquina. Que até o Dr. Buzuti morou uns tempos lá e tudo.
Ali era um terreno baldio, foi naquele terreno que foi encontrado as fotos. Puxa vida, que falta de... Luciano, nosso tempo acabou, nós já estamos chegando. Que pena. No final. Foi bom conversar com você e eu agradeço. Um último fato só. Oh, claro. A Uniate, a Universidade da Terceira Idade, a minha mãe não teve oportunidade de realizar muitas coisas públicas para Votuporanga, mas a Uniate foi criada pela Unifev, quando o professor Armando Rafael da Vogler era presidente. Ela viu lá em Araçatuba, ela falou, vamos fazer em Votuporanga, e a danada, ela pegou todo o material de lá e trouxe, e eu ajudei ela a fazer um trabalho com o professor Armando e foi implantada a Uniate. Eu rendo uma homenagem à minha mãe, porque foi um... E a Uniate qualquer um pode, qualquer idoso, como é que funciona? Ela é voltada para a terceira idade, né? E quem que sustenta? É a Unifev mesmo. É a Unifev. Se ainda existia aqui, é a Unifev, e é um programa muito legal, onde funciona com tremendo sucesso. Para nós. Você vê a preocupação que a minha família sempre teve com a comunidade, certo? Sim. Com a comunidade. Muito obrigado, José. Obrigado a Valeu você. Mesmo, cara. E foi muito legal conversar. Tá. E assim nós encerramos o nosso Baú de Votu de hoje, com esse papo agradável com o Luciano. E nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até lá.